Você já se perguntou: quem foi a mulher que viu o mar se abrir, cantou a primeira canção de liberdade de Israel e desafiou o maior profeta de todos? Vamos conhecer a história fascinante de Miriam, a profetisa. Nossa jornada começa nas águas do Nilo. Imagine a cena. Um decreto terrível do faraó ordena a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Em Êxodo capítulo 2, lemos sobre uma mãe desesperada, Joquebede, que coloca seu filho num cesto de junco e o solta no rio, na esperança de salvá-lo. E quem estava ali vigiando de longe, com o coração na mão? Uma jovem corajosa, sua irmã mais velha, Miriam. Pense na tensão daquele momento. Miriam não ficou paralisada pelo medo. Ela observou. Quando a filha do faraó encontrou o cesto e sentiu compaixão pelo bebê chorando, foi Miriam quem deu um passo à frente. Com uma inteligência e coragem impressionantes para sua idade, ela se aproxima e pergunta: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para amamentar o bebê?" A resposta foi sim. E quem ela trouxe? A própria mãe deles, Joquebede. Graças à intervenção rápida e inteligente de Miriam, Moisés não só foi salvo, mas também pôde ser criado por sua própria mãe nos seus primeiros anos, recebendo o amor e os valores de seu povo. Miriam foi a guardiã silenciosa do futuro libertador de Israel. Ela não tinha um cajado mágico, mas tinha coragem e um plano. E isso mudou a história para sempre. Avançamos no tempo. Anos de silêncio se passam. Então Moisés cresce e depois foge do Egito, para retornar como o escolhido de Deus, para libertar seu povo. Depois de 10 pragas devastadoras, os hebreus finalmente marcham para fora do Egito. Mas a liberdade ainda não está garantida. O exército de Faraó, com seus carros de guerra, os persegue implacavelmente. Encurralados entre o deserto e o Mar Vermelho, o pânico toma conta do povo. É nesse momento que o milagre acontece. Deus ordena a Moisés que estenda seu cajado, e o Mar Vermelho se abre, criando um caminho seco no meio das águas. O povo de Israel atravessa em segurança. Quando o último hebreu pisa em terra firme, o mar fecha, engolindo todo o exército egípcio. A libertação é total, é completa. E quem lidera a celebração? Quem transforma aquele momento de alívio e espanto em um ato de adoração inesquecível? Em Êxodo capítulo 15, verso 20, a Bíblia nos diz: "Então Miriam, a profetisa irmã de Arão, pegou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres a seguiram, com tamborins e com danças." Miriam, agora chamada de a profetisa, lidera as mulheres em cântico. Ela canta a resposta ao hino de Moisés. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esta não é apenas uma canção, é a primeira canção de liberdade registrada na Bíblia, um hino que ecoaria por gerações. Miriam não era apenas uma espectadora do milagre, ela foi a maestrina da gratidão. A voz que deu forma à alegria de uma nação inteira. Ela entendeu que a verdadeira liberdade precisa ser celebrada, cantada, dançada. A partir desse momento, Miriam é claramente estabelecida como uma figura de liderança, ao lado de seus irmãos, que eram Moisés e Arão. O profeta Miqueias, séculos depois, no capítulo 6, verso 4, confirma isso. Deus fala através dele, dizendo ao povo de Israel: "Eu tirei vocês do Egito, e os redimi da terra da escravidão. Enviei o Moisés, Arão e Miriam para liderá-los." Veja bem, Moisés, Arão e Miriam. O nome dela está ali, lado a lado com os homens que lideraram a nação. Ela não era apenas a irmã de Moisés. Ela era uma líder por direito próprio, uma das 3 colunas que sustentavam Israel em sua jornada pelo deserto. Mas a vida no deserto era dura, e a liderança é um fardo pesado. A história de Miriam nos ensina que até os maiores líderes são humanos, e podem cometer erros. E é aqui que sua história toma um rumo doloroso, mas profundamente instrutivo. Em Números, capítulo 12, a tensão explode. Miriam e Arão começam a criticar Moisés. A razão aparente é que ele se casou com uma mulher cusita, uma estrangeira, mas o problema era mais profundo. Eles dizem: "O Senhor falou apenas por meio de Moisés? Ele não falou também por nosso intermédio?" O que vemos aqui é ciúme, inveja, um questionamento da autoridade única de Moisés. Eles se sentiam deixados de lado. Talvez Miriam, que sempre esteve lá, desde o Nilo, sentiu que sua importância estava diminuindo. Ela também era uma profetisa. Deus também falava através dela. Por que Moisés recebia toda a atenção? É um sentimento muito humano, não é? A luta por reconhecimento. Mas a reação de Deus é imediata e severa. Ele os convoca à tenda do encontro. Deus defende Moisés, explicando que a relação que ele tem com Moisés é única, face a face. E então, a ira do Senhor se acende contra eles. Quando a nuvem se afasta, Arão se vira para Miriam e ela está coberta de lepra, branca como a neve. É um momento chocante. Por que Miriam foi a única punida com lepra, se Arão também falou?
Alguns estudiosos sugerem que ela foi a instigadora da rebelião. O texto hebraico usa uma forma verbal feminina. Para eles, falaram, indicando que Miriam liderou a crítica, foi uma queda vertiginosa para a mulher que liderou o canto da vitória. O que acontece a seguir é comovente. Arão, vendo sua irmã naquela condição, imediatamente se arrepende e implora a Moisés: Meu Senhor, por favor, não nos castigue por este pecado tolo que cometemos. E Moisés, o homem que eles acabaram de criticar, clama a Deus: Ó Deus, por favor, cura. Ele não guarda rancor, ele intercede por sua irmã. Deus ouve a oração, mas a lição precisava ser aprendida. Miriam teve que ficar fora do acampamento por 7 dias. Pense no impacto disso. A profetisa, a líder, agora impura, isolada. Mas aqui está um detalhe incrível, que mostra o quanto o povo a amava e respeitava. O verso 15 diz: E o povo não partiu até que Miriam fosse trazida de volta. A nação inteira esperou por ela. A jornada de 1 milhão de pessoas parou por uma semana, em solidariedade a Miriam. Isso não acontece por uma pessoa qualquer. Isso mostra o lugar que ela ocupava no coração do povo. Apesar de seu erro, seu valor não foi esquecido. Eles esperaram por sua líder. Ao se passar os 7 dias, Miriam foi curada e recebida de volta na comunidade. Ela aprendeu uma lição dura sobre orgulho e sobre a ordem divina. E ela foi restaurada. Sua história não termina em desgraça. Ela continua a jornada com seu povo. A última vez que vemos Miriam no livro de Números, no capítulo 20, o texto é curto e direto. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não há grandes discursos, nem cerimônias detalhadas. Apenas o registro do fim de uma vida longa e extraordinária, vivida quase que inteiramente a serviço de seu povo. Ela morreu pouco antes de chegar à Terra Prometida, assim como seus irmãos. Então, o que podemos aprender com a vida de Miriam? Ela nos mostra a importância da coragem, mesmo quando somos jovens e parecemos insignificantes. Ela nos ensina a celebrar as vitórias de Deus com alegria e gratidão. A transformar a fé em música, ela nos prova que mulheres podem ser líderes poderosas e influentes, guiadas por Deus. Mas sua história também nos dá uma lição de humildade. Nos lembra que todos nós, mesmo os mais fiéis, podemos cair na armadilha do ciúme e do orgulho. E mais importante, nos mostra o poder do arrependimento, do perdão e da restauração. A jornada inteira de Israel parou por ela. Um testemunho de que, mesmo após um grande erro, o amor e o respeito da comunidade podem nos esperar e nos acolher de volta. Miriam foi uma figura complexa, real, cheia de força e de falhas. Uma protetora, uma profetisa, uma líder, uma adoradora e, acima de tudo, uma mulher cuja história continua a nos inspirar a sermos corajosos, a cantarmos nossas canções de liberdade e a caminharmos com humildade ao lado de Deus e de nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais personagens fascinantes da Bíblia, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.